Abre a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: eu prossigo, eu tenho uma determinação de coração, eu prossigo para o alvo. E agora, o apóstolo Paulo não era um super-homem, o apóstolo Paulo não estava isento de problemas, o apóstolo Paulo não era uma pessoa totalmente livre dos problemas emocionais, e certamente teve um passado muito ruim, porque ele perseguiu a igreja, ele certamente maltratou alguns cristãos, e ele consentiu com a morte de Estevão, ele viu a morte e ele aceitou tudo aquilo. Então o passado de Paulo era um passado que poderia amarrá-lo, que poderia prendê-lo, que poderia impedi-lo de continuar. Hoje à noite eu quero falar com você sobre a importância de ter uma determinação de continuar caminhando para frente, não para os lados, jamais para trás e jamais parar. Não importa qual seja a velocidade que estamos caminhando, o que importa é que nós estamos caminhando. Quem quer avançar aqui? Levanta suas mãos. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Fala comigo. Eu estou determinado a continuar a minha carreira, a prosseguir para o alvo, a prosseguir para o meu chamado, para realizar na minha vida todo o propósito que Deus estabeleceu para mim. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Por que que alguns alcançam e outros não? Porque muitos de nós ficamos amarrados, aprisionados com coisas naturais, que passam a ser instrumentos do diabo para amarrar as nossas vidas e impedir que nós possamos nos sentir realizados, completamente satisfeitos no que Deus determinou para mim e para você. Quem está entendendo, diga aleluia. Repita comigo, fala: o passado, mais alto, fala: o passado não pode determinar o meu futuro. O passado não pode influenciar o meu presente. Então eu vou me desapegar das lembranças. Fale alto, fala: eu vou desapegar das lembranças, vou colocar meus olhos no futuro, vou viver meu presente em vitória e vou alcançar o melhor que Deus tem para a minha vida. Amém ou não? E eu quero te dar alguns conselhos hoje. Quero te dar alguns conselhos sobre experiências que nós tivemos negativas. Quem já teve experiência negativa no passado? Quem é ser humano, levanta a mão. Talvez aqui tenha alguém que não é ser humano. Eu quero conhecer, porque eu nunca conheci. Quem é ser humano? Levanta bem alta a mão aqui, né? Quem teve experiência ruim? Quem já se frustrou? Pelo menos uma vez. Tem gente, ou está dormindo ou é surdo. Quem já se frustrou, pelo menos uma vez? Levanta a mão aí. Olha para o irmão, pega na mão dele e fala: bem-vindo ao clube, querido. Eu também já frustrei várias vezes. O que fazer com expectativas que nós não alcançamos, que nós geramos no nosso coração,
e de repente não alcançamos. E aquela expectativa nos frustrou tremendamente. Você esperava, quantos de nós esperávamos que uma pessoa fosse diferente? Não é assim? Casamento é bom por isso, né? Você casa, você olha para a pessoa, os primeiros 6 meses de namoro, é uma rosa, não é? É um príncipe. O segundo período de casamentos, outros 6 meses, 1 ano, ainda continua uma rosa. Depois que casa, meu irmão, depois que levanta a primeira noite, continua tudo maravilhoso. Mas é assim sempre? Sim ou não? Quem é casado aqui, levanta a mão. Gente, eu vi tanta gente fazendo assim, ó. O que fazer com essa expectativa? Quando você olha para o seu cônjuge do lado e o cabelo dele está... Ou dorme arrumadinho, acorda arrumadinho. Hã? Está assim, ó, um para cima, outro para baixo, e olha, oi bem, oi, aleluia. O que fazer quando as experiências não são boas? Isso acontece e nos frustra. Você senta e fala, nossa, eu pensei que não era desse jeito. Mas é. O que fazer com as experiências ruins? Mas casamento, você que é solteiro, tem muito mais experiências boas do que ruins. As ruins é a minoria, amém ou não? Mas elas machucam. O que fazer com expectativas que você gerou no coração e de repente você se frustrou, e aquilo fica te segurando a sua mente, segurando as suas emoções, segurando a sua fé, te impedindo de caminhar a carreira cristã. Expectativas com Deus que nós frustramos, que nós geramos, não era de Deus, mas nós geramos essa expectativa, nós pensávamos que era assim, e não era. Deus não tem compromisso em realizar a minha vontade, Deus tem compromisso em realizar a vontade dEle. Expectativas na área profissional que nós geramos e não alcançamos, e outras pessoas alcançaram, isso nos abate, isso nos fere, isso muitas vezes nos impede de continuar. O que fazer com elas? Abre a Bíblia comigo em Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, verso 18, diz assim: concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi o quê? Vento. Não trouxemos à terra livramento algum, não nasceram moradores no mundo. Expectativas frustrantes, pagamos o preço, gememos, lutamos e não alcançamos. E agora? E agora? Ficamos traumatizados. E agora? Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o quê? Para o alvo. Presta bem atenção. Faça dessas experiências negativas, experiências que vão marcar a sua vida e vão impedi-lo de errar novamente, gerando no seu coração objetivos que não podem ser alcançados, tornando essas experiências ruins um instrumento de amadurecimento para você caminhar uma carreira cristã equilibradamente, olhando a carreira cristã no ponto de vista da maturidade de Deus. E a Bíblia diz, todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Levanta suas mãos, por favor. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Feche os seus olhos. Eu sou consciente que tem experiências muito ruins, negativas.
Mas eu sei que o Espírito Santo pode agora te dar vitória, e você olhar para elas, você nunca vai esquecer. Experiências ruins a gente não esquece, mas experiências ruins pode ser um marco de um instrumento de maturidade na sua vida. Levanta suas mãos, declara comigo, fala: em nome de Jesus, eu declaro essa noite, que nenhuma experiência ruim, que marcou a minha vida, que me traumatizou, vai se tornar, a partir de hoje, um empecilho, para que eu possa correr a carreira cristã. Eu declaro em nome de Jesus, que eu estou curado, e essas lembranças não irão me amarrar mais, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: você está livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Número 2, o que me faz ser uma pessoa determinada para correr a carreira cristã? Paulo nos dá um exemplo aqui em 1 Coríntios capítulo 9. Abre sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9. Verso 26. E diz assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo o quê? Golpes no ar. Se eu quero correr e alcançar o meu objetivo, no projeto que Deus tem para a minha vida, poupe energias, não desfira murros no ar, não corra atrás de objetivos que Deus não tem para você, não coloque a sua força espiritual, emocional ou física naquilo que Deus não tem para a sua vida. O apóstolo diz: eu não vou esmurrar o ar, eu não vou correr sem meta, eu vou colocar um objetivo. O Espírito Santo vai determinar qual é o meu objetivo, o Espírito Santo vai me dar luz para o projeto que Ele tem na minha vida, e eu vou condicionar, eu vou trazer toda a minha força intelectual, espiritual, emocional, física, para alcançar esse projeto. Quem está entendendo, diga aleluia. Um jogador de futebol, um atleta, e aqui nós temos muitos, eles trabalham com um objetivo. Eles têm a sua a nutricionista, ele tem o fisiologista, ele tem a pessoa que trabalha com ele no exercício físico, psicológico, ele tem a questão tática. O talento dele é apenas um complemento de tudo isso que está em volta. Vida cristã é assim. Eu tenho que colocar minha força, eu tenho que colocar minha força intelectual, eu tenho que colocar minha força emocional, física, espiritual, dentro de uma linha, de uma norma que Deus estabeleceu, e jogar tudo que eu sou dentro disto. Quem está entendendo, diga aleluia. Aí eu não vou perder tempo, aí eu não vou perder minhas forças, e eu não vou me frustrar espiritualmente, ou quando chegar o melhor de Deus, eu não terei mais força para desfrutar do melhor de Deus, porque eu joguei toda a minha força naquilo que não era prioridade. Não faça isso. Ore, chegue em casa, dobra os joelhos no chão, fala: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Fala comigo, Deus. Eu não quero apenas assistir culto, eu não quero apenas ir na igreja. Tu tens um projeto para mim, tu me geraste, Senhor. Mostra para a minha vida o que tu tens. Deus vai falar com você, Deus vai se revelar a você, Deus vai mostrar a você. As escrituras vão pular diante dos seus olhos, o fogo vai vir para o teu coração, sua mente vai ser iluminada pelo Espírito Santo, e você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Coloque toda a sua energia mental, espiritual, física dentro do projeto que Deus estabeleceu, e você vai alcançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu prossigo para o alvo. Eu estou determinado a prosseguir para o alvo.
Eu estou determinado a alcançar o que Deus tem de melhor para mim. Eu estou visualizando isso. Toda a minha força, toda a minha consagração está dentro desse projeto. E Deus vai te abençoar dia após dia. Todas as suas guerras não serão mais suas, serão guerras do Senhor. Todos os obstáculos que você enfrentar, o Senhor vai te dar a vitória de todos eles. Todos os ataques que você receber, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Porque você está determinado a fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Fale comigo bem alto. A vontade de Deus é boa. Mais forte, fala, é boa, perfeita e agradável. Amém? Terceiro, se eu quero continuar prosseguindo sempre para o alvo, sem nada te amarrar, sem nada te impedir de ser livre para continuar essa carreira. Abre a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Duas coisas o escritor diz: seja livre do peso e seja livre do pecado. Peso é uma religiosidade que as pessoas impõem a nós, ou que nós mesmos colocamos no nosso espírito, e isto leva-nos a ter uma vida tão pesada que nós não conseguimos fluir da maneira que Deus quer que fluamos. Ele diz: desembaraça de todo o peso, joga fora todo o peso. A vida cristã nos faz livre. A vida cristã nos faz livre dos pesos da religião, e a vida cristã nos faz livre do veneno do pecado. Quem quer ser livre do veneno do pecado aqui? Levanta as suas mãos. Fala: eu estou livre do veneno do pecado. Eu só tenho que rejeitá-lo. E eu sou livre do peso que a religiosidade coloca sobre mim. A Bíblia diz que nós somos chamados para a liberdade. Se o Espírito vos libertou para a liberdade, seja livre. Não livre para pecar. Eu sou livre do peso e eu sou livre do pecado. Eu sou livre para correr a carreira cristã e alcançar o alvo que Deus determinou para mim. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu não preciso trazer sobre mim um peso da religião. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Mas eu também não posso trazer para mim a libertinagem de pode isso, pode o pecado, pode aquilo outro. Eu sou livre para seguir a direção do Espírito. Olha para o teu irmão, fala: o Espírito Santo é leve. Diz para ele: o Espírito Santo é vida. Olha para os olhos dele e fala: o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo é alegria. O Espírito Santo não é condenação. O Espírito Santo é libertação. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Diga glória a Deus. Levanta bem alto as suas mãos, fala: o Espírito Santo é livre. O Espírito Santo é felicidade. O Espírito Santo é paz. O Espírito Santo é direção certa. O Espírito Santo nos livra de todo laço. O Espírito Santo nos livra de todo peso maligno. O Espírito Santo nos dá a capacidade para vencer o pecado. Fala comigo: o Espírito Santo está em mim, e nele eu sou mais do que vencedor. Isso é o Espírito de Deus. Ele diz: seja livre. Se você estiver pesado, se você estiver sendo assediado pelo pecado e ouvindo o pecado, muitas vezes a pessoa não peca, mas ouve o pecado, conversa com o pecado. Ah, como vai seu pecado? Tudo bem?
Ah, eu não posso, seu pecado. Ele não come isso aqui. Não, não posso. Bebe isso aqui. Eu não posso, pecado. Oh, seu pecado, amanhã o senhor volta, viu? Ele não vai, mas faz uma amizade com o pecado. Não faça isto, senão ele vai te convencer. O pecado, ele não pode ficar perto de você. Você tem autoridade para mandá-lo embora. Você tem autoridade para vencê-lo. O Espírito Santo está na sua vida. E ouça, olha aqui para mim, meu irmão. Você não precisa do pecado. A vida de Deus preenche todas as suas necessidades. Seja livre do peso. Corra a carreira cristã. Visualiza a carreira cristã e diz: Senhor, eu vou alcançar. Olha aqui para mim, meu irmão. A vida passa tão rápido. Passa tão rápido. Quem lembra quando tinha 19 anos? Quem lembra? Levanta a mão. Não, você não lembra, você tem, abaixa. Quem lembra quando tinha 19? 19, né? Passou rápido. Quem lembra quando você olhou para alguém que tinha 40, você falou: nossa, você já tem 40 anos? Quem lembra? Quem já falou essa frase, né? Você já tem tudo isso, 40 anos? Uma das minha neta olhou para mim e falou assim: vovô, o senhor já vai fazer 82. Eu falei: profetiza, minha filha, porque eu vou chegar lá. Mas está perto, está longe não. 20 anos, daqui 20 e tantos, eu vou ter isso aí. Isso passa rápido. Você acha que vale a pena você viver uma vida fora do foco da vontade de Deus? Ah, mas apóstolo César, eu estou construindo um império. O dia que você morrer, você vai levar tudo. Quantos apartamentos você vai enterrar contigo? Quantas fazendas? Quantos bois? O que você vai dar? Ah, mas apóstolo, eu estou construindo para os meus filhos. Muito bom, muito bom. Tomara que eles aproveitem. Mas lá em cima, na hora que nós chegarmos diante do Pai, você pegou o que Deus tinha para você e jogou fora. Ah, eu estava frustrado, Deus. Eu fiquei frustrado. As experiências ruins me afastaram. E Deus vai falar para você: o que eu tenho de ver com isso? Você não fez a minha vontade. Eu te dei todo o mecanismo para você se libertar disto. Você não quis. Eu estava falando para a Rúbia, tem pessoas que gostam da doença. Gosta ou não gosta? Então a doença alimenta a alma dela, ou dele. Ele gosta. Tem gente que gosta de se sentir coitadinho. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem gente que gosta que você fica passando a mão na cabeça dele. Tadinho, está doente, está doente, está doente, está doente ali. É ou não é verdade? Nós não devemos ignorar a doença, nós não devemos ignorar a dor da pessoa, mas nós temos que dar um remédio que cura, e a palavra de Deus cura. A palavra de Deus cura. Seja livre de todo peso, seja livre do pecado, cumpra o projeto de Deus para a sua vida. E agora nós estamos nesse zigue-zague. Eu já sei aonde até os buracos lá em cima. Goiânia, São Paulo. Falei: agora vai fazer essa curva. A pessoa olha para a gente e fala: vocês estão doidos. Um dia num lugar, outro dia no outro dia no lugar, outro dia no outro, domingo em Goiânia. Vocês não têm mais 18 anos. Eu falei: é por isso mesmo. Porque enquanto eu tiver saúde, enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver andando, enquanto eu estiver falando, eu estarei fazendo a vontade de Deus na face da terra. Essa tem que ser a minha e a sua determinação, para que nós sejamos um referencial para as gerações que estão vindo, para que nós sejamos um modelo dentro dos nossos lares, para que nós sejamos um modelo na sociedade em que nós estamos vivendo, uma sociedade tão podre, uma sociedade longe de modelos sadios. Deus está chamando você. Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida.
Levanta suas mãos, fala: eu vou jogar fora todo o peso. Fale alto: eu vou jogar fora todo o peso. Eu não vou aceitar na minha vida mais ser amigo do pecado. Eu vou rejeitar o pecado. Eu vou colocar o meu foco no projeto de Deus para a minha vida. Amém? Número 4, abre a Bíblia, por favor. Provérbio 24:16. Olha o que diz aqui: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. 7 vezes cairá o justo. 7 vezes. 7 é o número da perseverança, da perfeição. E por isso não é um número limitado de queda do homem. Mas Deus está mostrando que muitas vezes nós vamos tropeçar. Alguns tropeçam, outros não. Mas alguns tropeçam. Tropeçar não é apenas pecado moral. Pecado é não acertar o alvo. A palavra pecado é não acertar o alvo. Muitas vezes nós tropeçamos numa atitude errada, numa reação errada, num posicionamento que a gente não deveria tomar, em palavras que falamos que não deveríamos falar, em julgamento no coração sobre alguma pessoa, sobre alguma causa que a gente não deveria julgar. Quando você tropeça, e quando eu tropeço, eu sou um ser humano, e muitas vezes tropeço mesmo. Às vezes eu ponho a mão na minha cabeça e falo: meu Deus, eu não devia ter falado isso. Quantas vezes eu terminei de pregar, fui com uma frase para casa, falei: pai, eu não devia ter falado essa frase. E aquilo mói meu coração a semana toda. Nesse momento de queda, o diabo vem, e ele é especialista em fazer isso, para pegar aquele tropeço e fazer com que aquele tropeço seja uma corrente que te amarra no chão, que te prende, que não te deixa levantar. Deus não é assim. Deus não é desta maneira. Todas as vezes que tropeçamos, Deus fala conosco: levante rápido, tente de novo, que você não vai errar mais. Deus está sempre nos perdoando e nos animando. Deus jamais nos condena e Deus jamais nos reprova. Quem reprova é o diabo. Quem tenta condenar é o diabo. Deus não nos reprova e Deus nem nos condena, mas Deus nos exorta com amor, dizendo: levanta, tenta de novo, que você vai alcançar. E essa é a palavra que eu quero deixar com você hoje à noite. Eu não sei quantos tropeços você teve na sua vida até hoje, mas a palavra do Espírito para você é: levanta, volta a caminhar no projeto que Deus tem para a sua vida, que você vai alcançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita que nada te amarra, não permita que nada te prenda. Olha para frente. Eu vou alcançar o alvo. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou tomar uma nova posição. Eu vou saber o que Deus tem para mim, e eu quero dizer sim a Ele. E Deus vai me abençoar.